A América Latina permanece colônia, e o que diferencia o colonialismo de ontem do atual é apenas a forma mais aprimorada do colonizador. E além dos colonizadores de fato, as formas sutis daqueles que também sobre nós armam futuros botes. O problema internacional da América Latina é ainda um caso de mudança de colonizadores, sendo que uma libertação possível estará ainda por muito tempo em função de uma nova dependência. Essa frase é uma frase do Glauber Rocha, num texto que se tornou manifesto do cinema novo, chamado Estética da Fome, um texto de 65, que sai 2 anos antes do filme Terra em Transe, né, que a gente comenta aqui, e que, por sua vez, dramatiza, encena, delira, de alguma maneira, a agonia política e cultural em que o Brasil se colocava naquele momento. O comentário que eu vou fazer hoje, ele tem um pouco um tom de não tanto analisar o filme na sua sequência, né, na sua maneira de se fazer enquanto obra cinematográfica apenas, mas de pensar principalmente quais são as condições de pensamento que o Glauber Rocha, como pensador do cinema novo, pensador da prática cinematográfica no Brasil, né, como um pensador do cinema, tenta expressar a inquietude política, estética, artística, que alguém que realiza cinema no Brasil, naquele momento, né, um momento extremamente turbulento, não menos turbulento que o que hoje nós estamos, né, implica. Ou seja, o que eu quero fazer com esse comentário é tentar colocar um pouco para nós a atualidade dessa obra, celebrada no ano passado com seus 50 anos de realização, né, 50 anos de lançamento, e a necessidade que a gente tem de olhar para esse trabalho não apenas de uma perspectiva de história do cinema brasileiro, mas da sua relevância e da sua, ao mesmo tempo, discrepância com nossa experiência atual e a força que também tem de contemporaneidade, né, de inatualidade dessa obra chamada Terra em Transe. A primeira coisa que eu queria colocar, então, é sobre a relação entre o golpe de 64 e Terra em Transe. Essa obra que relata dramaticamente, é um filme de ficção, ele faz, de alguma maneira, uma síntese da experiência política que acabava de acontecer no Brasil, que foi a destituição política do presidente João Goulart, né, o Jango. Embora não faça uma referência direta apenas a isso, na verdade o filme é muito mais amplo do que uma encenação disso, não se trata de um filme que retrata exatamente a situação ocorrida no Brasil, mas remete a toda uma experiência traumática que vem acontecendo na América Latina de governos golpeados, né, destituídos a partir de uma conjuntura internacional, diante da qual Glauber Rocha, como ativista, como pensador do cinema, tentava se posicionar, né? O filme é, de alguma maneira, uma tomada de posição do cinema novo e dos seus principais expoentes, não do principal expoente, Glauber Rocha, em relação a esses acontecimentos. O filme, portanto, ele marca uma espécie de reação ou de resistência, mais resistência do que reação, uma resposta a esse cenário, nessa conjuntura em que o Brasil estava nos anos 60, meados dos anos 60. É tão forte, tão virulenta a provocação que o Terra em Transe faz com relação à nossa experiência política, que o filme é censurado em abril de 67, exatamente 3 anos após o golpe de 64, o filme é censurado e só um mês depois ele vai voltar a circular, tendo atendido algumas exigências da censura, o que mostra um pouco o quanto essa obra era não só provocadora em relação aos parâmetros que a gente tinha para pensar a política, mas que contestava também uma certa ordem da maneira como a arte podia se expressar no Brasil, né? Problema, aliás, da liberdade de expressão, que não só remete à nossa história anterior, né, passada, mas que está presente muito forte hoje, quando você vê obras de toda a natureza, exposições de museu sendo censuradas, obras sendo, de alguma forma, taxadas de quase de crime de opinião, um momento em que a gente acreditava que a liberdade de expressão estava garantida de modo algum, né? Talvez isso também seja um ponto que obras como Terra em Transe revelam, que esse tema é cíclico, que ele se retoma e que a arte tem sempre que reivindicar de alguma maneira a sua liberdade de se fazer ouvir, de se fazer ver. Uma segunda coisa em relação à estratégia utilizada pelo Glauber Rocha, como diretor, como criador de cinema, de produzir um filme extremamente delirante, né, caleidoscópico,
em que a gente tem uma sensação de perturbação permanente pela sobreposição sonora, pela maneira como ele monta o filme, coisa que tanto os críticos de cinema como os estudiosos de técnica cinematográfica celebram no filme, apesar de parecer, a um olhar inicial, uma fraqueza, uma fragilidade do filme, comparado com uma certa estética dominante, né, hegemônica no cinema, que é a da linearidade, da narrativa resolvida e de pouquíssima relevância do ponto de vista político quando se trata da criação cinematográfica, né? Os textos que o Glauber Rocha escreveu sobre o cinema novo, sobre a diferença desse cinema que se chamava novo, eles revelam inclusive a necessidade de sair do conformismo que torna o cinema, né, a produção cinematográfica, apenas um digestivo cultural, uma espécie de divertimento ou passagem de tempo, mas aproveitar das potências que o audiovisual tem para fazer com que a gente se reconheça e se perceba na condição de criadores da nossa própria realidade, ou seja, de fazer com que o cinema também seja um promotor de problematizações, de reflexão sobre a nossa realidade, né? Daí a importância política do cinema novo como um movimento vanguardista, experimentalista dentro do cinema. E não é possível fazer isso mantendo os padrões, a gramática, né, a linguagem do cinema hegemônico. Era preciso experimentar outras formas de expressão. E daí no Terra em Transe, que tem um nome que remete exatamente a essa experiência de delírio, de caleidoscopia, né, a sensação que você tem permanente de um sufocamento, é o sufocamento também da América Latina. Esse sufocamento que eu mencionei na frase citada aqui do Estética da Fome, que é o de sempre não conseguir se libertar, mas trocar de colonizador, trocar de dono, né? A América Latina tem sua história marcada pelas mudanças de dono, mas jamais por uma emancipação. Enquanto eu lia, eu cometi um pequeno ato falho e numa frase em que o Glauber Rocha fala futuros botes, eu falei futuros golpes. Talvez porque seja difícil, seja impossível para a gente não perceber na atualidade e na relevância que essa obra tem a ligação que existe diretamente não só com o nosso presente e com a experiência do golpe reafirmada, né, no nosso passado recente, no nosso presente efetivo, e o quanto isso, de alguma maneira, sempre remete à nossa cíclica, né, de história, permanentemente sendo destituída a possibilidade da continuidade da experiência democrática no país. E isso o filme Terra em Transe faz com que reapareça no debate, né? Terceiro e último ponto, talvez seja necessário a gente perguntar se esse delírio que o Glauber Rocha produz com Terra em Transe seria de fato algo premonitório em relação à história do Brasil, ou se ele é, na verdade, um grande diagnóstico daquilo que a gente não resolve, daquilo que a gente não consegue solucionar, e que os recursos que a gente tem para tentar sair disso são sempre uma forma de voltar ao problema, né? Ou o populismo ou a extrema-direita. E aí isso é uma questão também que faz a gente pensar de forma autocrítica no quão limitadas têm sido as nossas experiências políticas, que elas precisariam talvez de um pouco de respiro, né? Que só uma bomba como o Terra em Transe talvez possa criar, né? Arejando um pouco a nossa possibilidade de imaginar a política. Num outro texto ele menciona, o Glauber Rocha, que o Terra em Transe foi feito como uma bomba, com toda a intenção, que ele tinha todo o interesse de que esse filme de alguma forma provocasse um espasmo estético, político, né? Ou seja, não é um filme para agradar, mas um filme para perturbar. E talvez por isso a gente precise também aprender a ter a experiência no cinema de se perturbar, né? É uma proposta não só política, mas estética também, de uma maneira de aprender a ver o mundo, a perceber o mundo. Acho que é isso que eu queria colocar e acredito que um filme como esse, uma experiência como a de ver o Terra em Transe, mais de uma vez, sempre que você retorna a esse filme ele se torna mais perturbador, é de perceber que aquilo que é estranho, que é bizarro, que é insuportável no filme, é também aquilo que a gente vê no espelho do nosso presente. De certa forma, o Terra em Transe ele revela para nós que nós não saímos do lugar, num certo sentido, em relação às experiências que foram vividas no momento da sua produção. É isso.